Olá, professor orientador. Meu nome é Leonardo dos Reis Adorno Becker Grandini, da turma 9U, e hoje eu vim tratar de forma bastante didática a respeito do meu trabalho de conclusão de curso 1. O título é Regulamentação da Prática do Lobby no Brasil a partir da teoria da escolha pública. E nós vamos analisar o lobby e a sua prática a partir de diversas análises. Mas, de forma bem rápida, eu trago que o formato do meu trabalho será uma monografia, então eu vou executá-lo como uma monografia e nós vamos abranger vários referenciais teóricos, né? É importante ressaltar que o primeiro cientista político que empregou o termo lobby como a busca de influenciar as decisões políticas ou a aprovação ou rejeição de leis pelo poder legislativo foi o Arthur Bentley, em The Process of Government, editado em 1908. Então, é um termo recente do século XX, apesar de entidades de classe e a iniciativa privada e setores corporativistas influenciarem em decisões políticas desde sempre. O lobby, como nós conhecemos hoje, definido pela OCDE e definido pelos governos e universidades, é uma prática absolutamente recente, mas a gente vai estudar muito o Arthur Bentley, até porque foi o primeiro cientista a tratar disso. E é importante ressaltar que há duas visões diferentes sobre a origem do lobby. Então, a primeira é do Freire, de 86, que afirma que o lobby tem como origem a prática dos agricultores do estado de Virgínia, nos Estados Unidos, que procuravam ainda no século XIX influenciar as decisões sobre política agrícola por meio de seus representantes na antessala do edifício do parlamento. E a segunda visão é do Graziano, quem a gente também vai estudar bastante nesse TCC, tanto Freire quanto Graziano, que afirma que o lobby emerge no contexto americano com a política de interesses depois das eleições de 1896, bem como em consequência da derrota do movimento operário no fim do século, que decidiu a luta de classes nos Estados Unidos. Então, tanto Freire quanto Graziano, é inerente estudá-los, porque nós não vamos conseguir dar prosseguimento ao trabalho sem entender a origem do lobby nos Estados Unidos, o porquê dessa prática e como que ela conseguiu atingir outros níveis extremamente profundos e ser um assunto relevante no Brasil. Em relação à metodologia, depois eu quero avaliar melhor, inclusive com o senhor, porém eu pretendo verificar de forma empírica todos os processos de participação de organizações corporativistas em países ocidentais, em todas as democracias ocidentais, fazer um paralelo com o Brasil e entender por que no Brasil, a partir da ADI 4650 do Supremo Tribunal Federal, por que entendeu-se que a prática do lobby no Brasil, na prática, é um crime, né? Que aqui é denominado Caixa 2, portanto, pessoas jurídicas não podem participar ativamente do processo político e eleitoral no Brasil. E por que isso? Por que essa diferença no Brasil? Então, eu vou analisar de forma empírica, vou tabelar os países e vou fazer esse paralelo, essa analogia com o Brasil. E fazer, inclusive, um paralelo do antes ADI 4650, portanto, antes dessa reforma eleitoral que surgiu por volta de 2014, e o depois, se realmente surtiu efeitos em termos de representatividade popular, de baratear as eleições, de fortalecer o Estado de Direito, se houve esses efeitos. Então, eu vou realizar esses paralelos. Eu, enquanto resultados esperados, acredito que nós vamos analisar que pós-2014, pós-reforma eleitoral, nós tivemos uma fragilização do processo político, uma fragilização do Estado de Direito, eleições muito mais confusas
e, sobretudo, comandadas por caciques partidários. Portanto, espera-se que, ao invés do efeito de deixar com que pessoas com menos favorecidas, com menos poder aquisitivo, participassem dos espaços de poder e da política institucional, o que nós vamos ter como resultado é que foi o inverso. Piorou, porque esse dinheiro, ao invés de estar sendo disputado pela livre concorrência, esse dinheiro está concentrado nas mãos de caciques partidários e de uma elite política que simplesmente pega esses recursos públicos para si e para os seus, deixando com que pessoas mais humildes, mais simples, pretas, periféricas sejam excluídas dos processos políticos e, na prática, não haja uma democracia de fato, porque, apesar de haver eleições, sufrágio universal, partidos políticos de diversos espectros ideológicos, se não há democracia partidária e dentro dos partidos não há financiamento de candidaturas pretas e de mulheres e não há estímulo a essas candidaturas e há a concentração de recursos pelos caciques partidários e os seus, existe uma fragilização da democracia extremamente grave, né? E nós pretendemos justamente mostrar isso, que fragiliza o processo democrático e o Estado de Direito, a não regulamentação do lobby no Brasil, e entender que a participação de entidades de classe, empresas, associações, movimentos, sindicatos, emissoras, é fundamental para uma democracia mais saudável e mais pungente. E aí o cronograma começa a partir de agora, o cronograma do trabalho, de tempo, portanto, a partir de já, e nós vamos ter um período aí agora, vão entrar as férias, e no segundo semestre inicia-se o TCC2, portanto, a conclusão desse TCC, que será redigido até lá. Eu espero toda semana trazer uma informação nova no TCC, para que chegue no segundo semestre e a gente consiga apresentar para a banca de forma bastante completa, né, e profissional. E a gente vai se cercar de diversos autores, não só políticos, mas sociólogos e economistas, né, por entender que o lobby ele é um produto de uma homogeneização política, né, e muitas de suas estratégias, todos os seus procedimentos específicos seriam impraticáveis em um mundo marcado por profundas divisões ideológicas de acordo com segundos, apesar de ser uma prática que não vai acabar tão cedo, né? Inclusive, alguns referenciais de economistas, que a gente vai tratar a partir da teoria da escolha pública, né, são vários, né? Então, nós temos Duncan Black, James Buchanan, Gordon Tullock, Mancur Olson, Kenneth Arrow, Anthony Downs, William Hicker, enfim, no fundo, e aí é uma provocação, o lobby ele trata-se de uma análise econômica do processo político. Então é trazer os conceitos de livre concorrência e livre iniciativa da economia, da macroeconomia, para o processo político, para a política. Então o lobby trata-se disso. Vamos estudar muito também o Walfrido Vardi, que é um grande jurista, um grande advogado, inclusive amigo. Tem uma obra chamada O Espetáculo da Corrupção, e também nós vamos analisar como que o lobby, a falta do lobby, a concentração dos recursos públicos nas mãos de caciques partidários, de donos de partidos políticos que funcionam como cartórios no Brasil, isso acaba gerando prejuízos também para a economia e facilitando a corrupção. Então a gente vai também tratar de Lava Jato, enfim, vamos tratar de diversos assuntos importantes, mas basicamente é isso. Muito obrigado.